Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Essa é uma aula teórica sobre os princípios de animação, mas antes de eu começar a falar sobre os princípios de animação, eu quero fazer uma lista de comunicações para a turma. Então, para quem estiver vendo esse vídeo, fala, pô, eu cliquei aqui para ver a aula de princípio e não está tendo princípio nenhum, então deixa eu já falar para você que na nossa playlist de animação existem as aulas de princípio já gravadas, então você pode pular lá e assistir as aulas de princípio de animação gravada. E na nossa playlist de criação de assets já foi colocado também o conteúdo teórico dos 12 princípios de animação, que é o conteúdo que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, tá? Então isso aqui, para aqueles que estão impacientes, pega um vídeo que já fala direto do assunto, né? Eu não sei também como que vai ser a aula, eu só gravo e subo a aula, eu não fico fazendo edições. Então eu não sei quantos dos princípios eu vou falar, nem um tanto que vai durar esse processo, tá? Mas aí, já tem o conteúdo teórico, ou seja, o conteúdo teórico já foi disponibilizado, e isso quer dizer que eu já terminei meu trabalho com a disciplina, esse é o último conteúdo dessa disciplina. Então eu estou livre, yay! Então eu vou falar desses princípios só com uma espécie de contextualização, tá? Antes de falar dos princípios, eu tenho que falar, além, obviamente, de que a gente tem esse conteúdo nos playlists, eu tenho que falar aqui. A gente teve duas entregas de trabalho, né? A entrega do PEC 1 e a entrega do PEC 2 já foi feita, ou seja, isso já era, né? Então, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Eu criei uma pasta para os trabalhos atrasados dentro da nossa pasta da matéria. Então a gente tem essa pasta da matéria. Toda semana eu falo para vocês, gente, salva o link dessa pasta, né? Então eu vou compartilhar de novo, porque é importante essa pasta para gente. Nessa pasta tem né, o nosso material didático e tal, tem as pastas de entrega de trabalho. Então a gente já passou essas duas entregas. Eu estou avaliando atualmente esse PEC. São cerca de 700 modelos, então por isso que demora um pouco para lançar a nota. Mas eu estou no processo, eu espero conseguir até semana que vem já lançar essa nota para vocês, né? Lembrando que a gente tem um calendário. Deixa eu só abrir aqui também o calendário. De novo, quem está pegando essa aula por acaso no YouTube e falando, meu Deus do céu, eu pensei que a aula ia ser sobre princípio. Segura as pontas porque eu tenho que fazer meu dever de casa aqui com os alunos, né? Então, o plano é lançar a nota do PEC 2 essa semana, né? Dia 20 ao dia 25. Eu não sei qual dia, eu tenho que ficar pronto, tá? O PEC seguinte, né? O nosso PEC final, o PEC 3 que a gente tem que entregar, que é o PEC que tem animações. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir esse documento aqui. Lembrando que eu pego ele na nossa própria pasta de material didático, eu pego esses textos. Então, dá para ir no Canvas também, tá? Só lembrando que essas datas eu pego nos documentos, mas a gente pode ver no próprio Canvas, tem um calendário da matéria. Então, deixa eu entrar no Canvas aqui para vocês verem. A gente tem criação de assets São Gabriel aqui, né? Onde a gente tem nas tarefas os trabalhos que a gente está pedindo, né? E se vocês vierem em calendário também, vocês têm como ver as datas dos trabalhos de vocês, né? Então, o PEC 3 está para o dia 1º de julho, uma quinta-feira, tá? Essa data eu não tenho como negociar ela, porque se vocês olharem o calendário, vocês vão ver que é o fechamento do módulo, e eu vou ter que corrigir todo o material do PEC 3 até o dia 4, para no dia 5 de manhã, quem tiver em reavaliação já souber, estou em reavaliação, né? Que eu tô rezando um terço todo dia para ninguém entrar em reavaliação, pelo amor de Deus. Presta atenção na primeira correção, vê os critérios. Quando eu entregar a segunda correção, dá uma olhada nos critérios. Por favor, não me erra coisa besta para cair em reavaliação por causa de erro besta. Né? Vamos realmente fazer um esforço aí para não pegar a reavaliação. Não é legal, não é divertido, não é bom para ninguém. Então vamos tentar evitar a reavaliação, tá?
Nesse último pack, a gente precisa de 15 modelos de novo, né? Então, se vocês forem lá naquele doc da nossa pasta, vocês vão ver que a gente tem no pack 3 15 modelos. 5 desses 15 tem que possuir rig e animação, tá? Eu não estou especificando quantas animações, então pelo menos uma para cada um dos modelos, então pelo menos 5 animações. Mas o mais importante é que elas estejam organizadas, nomeadas, né, com o fake user ligado, né? E todos os outros critérios eles continuam aqui, né? E aí vocês vão ver que um dos critérios que a gente tem de animação, e aí são os 12 princípios. E é por isso que eu tenho que falar deles. Porque isso é um critério de avaliação de animação, né? Eu falo se a animação tá boa pelos princípios de animação. Então, é por isso que a gente tem que falar sobre esses princípios, tá? Então, a gente tem o pack 3. Quem não entregou o pack 3, o pack 1 e 2 até agora, eu deixei uma pasta, porque a gente teve, de novo, aluno com Covid, aluno com computador que explodiu, gente foi expulsa de casa, sei lá, brigou com o pai, brigou com a mãe. Enfim, teve tanta coisa acontecendo durante o semestre que a gente teve que abrir uma série de exceções, né? Então, se vocês forem nesse link da... No meu caso, eu fiquei bem concentrado em fazer o seu jogo, eu acabei esquecendo de fazer o segundo no seu, pack. no seu caso, você tava com os modelos e você esqueceu. Sacanagem comigo. É, Sacanagem contigo, pô. Você tava com os modelos apresentando em aula, participando. Você deu uma comida é, de eu, mosca eu mesmo. acabei, eu mosquei legal, além de esquecer a data da entrega, eu concentrei em terminar o jogo e esqueci dos modelos. Mas enfim, mesmo no seu caso de comer mosca, sabe? Não tem tipo atestado, não tem nada do tipo, né? A gente ainda assim vai deixar a pasta dos atrasados aberta aqui. E aí você vai colocar seus packs aqui. Você pode criar uma pasta com seu nome, colocar seus packs lá dentro, sei lá. Mas isso aqui é para quem está atrasado. Eu sei quem está atrasado. Eu tenho lá nos meus lançamentos de nota quem é que está devendo trabalho, quem é que não entregou a tempo. Então, lembrando que, obviamente, a gente vai tanto vai considerar os modelos entregues fora do prazo, quanto a gente também vai fazer os descontos necessários para ser justo com quem entregou pontualmente, tá? Então, já fiquem sabendo disso. Então, todo mundo que estiver vendo essa aula, que está matriculado no curso, que não entregou os trabalhos de assets no prazo, tem uma pasta de entrega para você aqui e tem um prazo, tá? Se eu não entregar até o dia primeiro, eu não consigo fazer nada, né? Ou seja, se você não entregar dentro do prazo do nosso final de módulo, eu não consigo lançar sua nota a tempo da reavaliação. Então, infelizmente, eu não posso fazer muita coisa. E se você cair entregando esses trabalhos para reavaliação, vamos supor, não, mas eu entreguei o trabalho depois da data. Mesmo que eu lance a nota, você perdeu a reavaliação, né? Ou seja, você não tem como fazer a reavaliação. Então, o ideal é que você tenha uma nota e caso essa nota não seja suficiente, a gente possa oferecer a reavaliação para vocês, tá? Então, por favor, não percam a data. E aí, isso são os anúncios, então para quem tá vendo aí, são os anúncios que eu tinha que fazer, a pasta de atrasados e o fato de que o conteúdo teórico de 12 princípios ele já está nas nossas playlists de animação e na playlist de assets. Então, esse é o conteúdo teórico que vocês têm que entender e aplicar nas animações, tá? Lembrando que a gente já explicou como é que faz o rig e como é que grava essas animações, tá? Os 12 princípios, vocês vão encontrar também, os alunos que estão matriculados no curso, vão encontrar também em material didático, deixa eu ver aqui, assets 1, em material didático. Vou encontrar em docs um documento sobre desenho que fala dos 12 princípios, ou seja, esse PDF aqui, ó, ele também tem uma explicação dos 12 princípios. Então, eu estou entregando para vocês 4 referências diferentes dos 12 princípios. Dentro da playlist da matéria já tem 3 vídeos. Dentro da nossa pasta aqui tem mais uma referência. Ainda tem a referência que eu gravei, a aula teórica que eu gravei para as outras turmas que está disponível aqui. Então a gente tem mais uma aula de 12 princípios aqui. Então, assim, tem vários vídeos para se ver, para tentar
entender esses princípios, tá? Então existem várias oportunidades para ver isso. Só que vamos lá e vamos começar do zero, fingindo que eu não tenho nada e que eu tenho que começar do zero. Então, o que acontece? Os 12 princípios de animação, eu escrevi aqui bonitinho, os 12 princípios, eu não sei quantos eu consigo falar hoje, tá? Então, se eu tiver que dividir em duas partes, eu divido, tá? Vira parte 1, parte 2, igual aconteceu no semestre passado. Os 12 princípios, eles são guias para eu montar as poses de animação e para eu gravar os keyframes de animação. Então, quando eu estiver criando os meus keyframes no meu Action Editor, né, quando eu estiver posicionando esses bones, eu tenho uma série de conceitos visuais de montagem de pose que vão fazer com que meu movimento pareça mais convincente, ou seja, que ele pareça mais, que ele tenha uma credibilidade maior, tá? Então, geralmente os textos e os conteúdos sobre princípio começam com um princípio chamado squash, ou squash, porque eu não sei falar em inglês bem para chuchu, e stretch, tá? Deixa eu desligar essas setinhas aqui, stretch, que seria algo como achatar e esticar, ou alongar, né? Achatar e esticar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na hora que eu estiver fazendo uma pose do meu modelo para poder criar um movimento, né? Então, vamos criar aqui um movimento. Deixa eu inserir aqui, deixa eu marcar que eu quero gravar em posição, rotação e escala sempre. E deixa eu apertar aí para ele já gravar, olha que bonitinho. E deixa eu deixar esse sumário aqui, porque eu não preciso ficar vendo isso tudo agora não. Então, se eu for fazer, por exemplo, esse guindaste preparando para pular, ou preparando para subir, ou preparando para fazer um movimento, né? Vamos fingir que esse guindaste ele pode fazer um pulinho, né? Ele pode dar um pulinho. Então, para poder fazer a sensação de preparação, a sensação de impacto e preparação, é comum a gente pegar o modelo, e aí eu vou dar um scale aqui e o scale aqui. Deixa eu pegar cada ponto original. E eu vou fazer o quê? Eu vou comprimir ou eu vou achatar ele inteiro, né? Deixa eu fazer aqui. E aqui a mesma coisa, eu vou dar um scale em Y assim, rapidinho. Então, eu vou comprimir ele todinho para fazer essa preparação. Essa compressão que eu estou fazendo, ou seja, esse processo de comprimir ele todo, achatar ele todo, né? Acho que eu posso fazer isso aqui também. E eu vou inserir aqui um keyframe em todo mundo, né? Ou seja, essa compressão aqui, ó, seria o squash. Ou seja, na hora que eu estiver preparando para poder pular, eu posso achatar ele, eu posso comprimir as coisas. Eu não preciso deixar as formas dos bones ou a forma das coisas sem alteração de escala ou sem modificar essas coisas. Eu posso realmente modificar essa proporção das coisas para gerar um esforço maior. E quanto mais orgânico o personagem, mais necessário isso é. Porque o músculo da gente, né, os músculos da gente, quando a gente está movimentando um braço, por exemplo, né, você tem um músculo aqui, se eu movimentar meu braço para cima, esse músculo vai comprimir, né? Ou seja, a gente vai ter esse movimento de compressão no próprio corpo, né? Então, isso vale para peças também. Isso vale para coisas de borracha, para coisas de flexíveis. Isso vale também para personagens que são mais exagerados também. Então, se eu quero fazer de novo, como uma comunicação mais eficaz desse esforço, então esse squash é necessário. E o stretch seria quando eu gasto essa energia, né? Ou
seja, na hora que meu guindaste pular aqui, ó, né? Ou seja, na hora que eu quiser subir com ele e fazer ele pular, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer, deixa eu vir aqui, scale em Y, scale em Z. Eu vou fazer exatamente a outra relação, que é a relação de esticar a coisa, né? Aqui porque ele está subindo, eu vou deixar o gancho para baixo, aqui depois a gente fala sobre isso, né? A gente fala sobre No caso, esses 12 princípios, eles são independentes de ser animação só para jogo, certo? ele é para qualquer tipo de animação. Então aqui, ó, eu vou tratar meu guindaste igual um personagem, né? Aqui eu vou e então aqui, ó, essa hora que ele estica, né, é a hora que ele demonstra esforço, né? Então essa é a hora que ele demonstra que ele está gastando essa energia, né? E ele está demonstrando esforço. Então, esse aqui é o primeiro princípio. Ou seja, na hora que eu estou fazendo as poses, eu posso fazer essas alterações visuais para representar melhor preparação e esforço, ou seja, compressão e esforço. Esse princípio de squash, ele também vai acontecer na hora que o objeto colidir com o solo, né? Na hora que ele trombar com o solo, ele também vai colidir. Então, colisão também vai pedir um squash, né? Então, na hora que cair aqui, ele vai também sofrer essa relação de squash. Provavelmente essa relação de squash vai ser diferente da outra, porque aqui provavelmente o guindaste ele não vai estar descendo junto, né? Ele vai estar sofrendo uma outra ação aqui, né? Então, vai estar sofrendo algum tipo de movimento independente aqui, tá? Então esse foi o primeiro princípio. Deixa eu apagar isso aqui e vamos continuar com isso aqui. O segundo princípio, então esse foi o primeiro. O segundo princípio é o princípio de antecipação. Você vai ver que a antecipação, ela nesse caso, ela vai combinar com o nosso squash, ou seja, ela vai ser combinada com o squash, mas todo movimento, eu não sei se vocês lembram das coisas de física, né? De escola, mas se vocês tiverem ainda acesso a livro de física e se lembrar de física de escola, lembra que para fazer jogo e animação a gente precisa de física pra caramba. E animação é movimento e física é a ciência que estuda movimento, né? Então, eu não sei se vocês lembram daqueles exercícios de mola, que aqui minha energia cinética é igual a zero e minha energia potencial é igual a zero, certo? Então eu não tenho nenhum tipo de energia porque esse objeto tem repouso. Para que exista movimento, ou seja, para que exista algum tipo de ação, eu preciso ter energia potencial. A energia potencial seria eu comprimindo essa mola, né? Seria eu comprimindo essa mola, né? E gerando a minha energia potencial máxima, né? E minha energia cinética igual a zero. Isso aqui, ó, é o princípio de antecipação. Ou seja, eu não consigo criar. Deixa eu... Não ficou bonito o texto, não, mas tudo bem. Eu não consigo criar movimento sem gerar energia para criar esse movimento. Então, para todo movimento que você quer fazer, ou seja, eu quero que a minha mola dispare nessa direção, eu tenho que fazer uma antecipação na direção oposta, né? Ou seja, eu tenho que fazer uma antecipação na direção oposta. Com essa antecipação, eu consigo criar energia cinética, né? E é por causa dessa lógica da física que a gente tem um princípio de animação. É o que eu estou fazendo quando eu quero que o meu guindaste pule
E antes de pular, ele precisa abaixar para comprimir energia, né? Se fosse um personagem dando um golpe, né? Você pensar que você tem um personagem que quer dar um soco, né? Ele provavelmente levaria a mão para trás, né? Para depois dar o soco para frente, né? Então, para depois fazer um movimento de soco para frente. Então, se você quer fazer uma ação numa direção, você tem que fazer uma antecipação na direção oposta. Esse é o nosso segundo princípio. Isso vale para todo movimento, tá? Isso para jogo, gente, joga Cuphead se puder jogar Cuphead. É super legal de ver nos inimigos a antecipação, porque a antecipação do inimigo no Cuphead é que te vai orientar qual que é o golpe que ele vai dar e vai te dar tempo de preparar para reagir. Então a animação de antecipação do Cuphead dos inimigos é quem te comunica, tipo assim, nossa, agora ele vai usar aquele golpe, então eu tenho que me preparar. Pro player é um pouquinho diferente, tá? Para quem tá fazendo animação para jogos, eu recomendo jogar Street Fighter, por favor. Se vocês não jogarem Street Fighter na vida, ah, mas eu não gosto de jogo de luta. Gente, larga Quem disso. nunca jogou Street Fighter na vida, por que que tá nesse curso? De novo, é questão de compreensão da área mesmo. Então, joga Street Fighter. Não, nunca ouvi falar de Street Fighter. Bom, mas você vive numa caverna, o que está acontecendo? No Street Fighter, como é que eles fazem antecipação? A pose de idol dos personagens, ou seja, aquela pose que eles ficam preparando para dar golpe, né, que é uma pose já meio comprimida, né? Então, você pega o Ryu, ele fica num idol balançando para cima e para baixo, mas ele já está todo comprimido. Ele já está com o braço recuado, né? Você pega o Balrog lá, ele está com o braço recuado. Então, eles já estão... A pose dele já é antecipação. Então, para o player, a gente, na verdade, faz uma antecipação mais curta, porque a nossa pose neutra, ela geralmente já é metade do caminho. Então, não tem que fazer um movimento de antecipação tão longo, tá? Mas aí é aquela coisa, para o player, a antecipação é curta. Para o inimigo, a antecipação é longa, tá? Então, isso é importante para dar tempo de reação para o seu jogador, tá? Senão ele não consegue reagir a tempo, tá? Então, esse é um princípio importante para a gente, para poder criar um movimento mais claro, tá? O próximo princípio é o princípio de staging. A gente não tem uma palavra para traduzir isso aqui não, tá? Mas seria o princípio de palco. Opa, palo não, gente. Palco. Agora sim. Então, o que acontece? Esse objeto tem um design relativamente simples, né? Mas eu gosto de dar um exemplo diferente quando eu falo sobre princípio de palco. Aí eu começo a falar de teatro, não sei se já foram no teatro, né? Eu não sei se já foram no teatro, mas o teatro ele tem um palco, né? Fui uma vez na vida e isso já tem um bom tempo. Vale para show de música também, vale para show de música. E aí, né, você tem o palco e você tem, tipo, a plateia, né? E aí você foi no teatro, e porque você nunca vai no teatro, vocês não estão acostumados no teatro, você não sabia o que queria dizer aqueles números na escolha do assento. E lá foi você pegar o lugar mais distante do palco, ou seja, você está afastado do palco. Então, para você entender o que o ator está fazendo, né, vai ficar mais difícil. Mas quem produz teatro sabe disso. Então, o que eles fazem? Em vez de fazer umas poses muito contidas e curtinhas, geralmente atores de teatro, e assim como músicos no palco e dançarinos em palco, eles fazem poses mais largas, para que você possa entender melhor a silhueta do que está acontecendo. Então, bandas como Ramones, por exemplo, eles têm uma pose icônica no palco, né? Que não importa onde você estiver na plateia, né? Você vai ver a pose deles, né? Tipo, guitarra baixa, né? Né? E você vai entender, tipo assim, não, eu tô vendo Ramones, né? Você vê, tipo assim, um show da Beyoncé, você vê como são os passos, como são as poses das danças,
você consegue ver de longe aquela pose, né? Então, o princípio de palco, o princípio de staging, vem desse palco aqui, né? Vem desse stage. E o que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer que o melhor jeito de eu saber se o meu staging tá legal é se a silhueta do meu objeto já comunica para mim, né, o que eu preciso. Ou seja, se só com a silhueta eu já consigo entender o que é esse objeto, né? Então, um bom staging, ele vai ter uma comunicação da pose, e inclusive, mesmo que eu mude de ângulo, né, no jogo, eu consigo ver do que se trata. E às vezes vai ser inclusive a escolha da pose, por exemplo. Se esse fosse um personagem para ser visto de frente, não tá legal essa pose, né? Ou seja, se esse personagem estivesse me atacando e eu quisesse ver o ataque dele de frente, eu provavelmente teria que fazer ele me atacar de lado assim, ó, levando o gancho de um lado para o outro, para eu poder ver a silhueta do gancho, né? E eu provavelmente ia precisar também fazer o quê? Fazer com que ele torcesse, né, um pouco em relação a mim, para poder sempre ver ele. Se ele me atacar visto de frente assim, eu não vou entender muito a pose. Então, esse design e essa pose aqui, ela está funcionando melhor para um side-scrolling, né? E no nosso caso de jogo, a posição de câmera vai ser fundamental para a gente definir tanto o design quanto as poses, né? Num jogo de terceira pessoa, né, o jeito que você vai colocar os braços do personagem correndo, para eu ver que ele está correndo, é diferente, né, de um jogo, né, aqui vamos pegar um terceira pessoa com a câmera atrás, né, onde eu tenho que ver os braços, e às vezes não é assim que a gente corre mesmo, ou seja, às vezes se for olhar realmente a pose mais realista de uma pessoa correndo, às vezes o braço é mais fechado, mas o stage não fica bom. Então você vai acabar forçando às vezes a pose para ela ficar mais aberta e mais nítida, para que no ângulo de câmera do seu jogo você possa ler melhor o conteúdo, né? Então vocês podem pensar sempre na silhueta quando pensar em fazer uma pose. Qual que é a silhueta que meu player vai ver desse objeto, tá? Então esse é o princípio de stage, tá? O próximo princípio é sobre como que a gente grava animação. Como que a gente grava animação, que é pose a pose e animação direta. E animação direta. Tá? E aqui eu vou demonstrar muito grosseiramente o que é cada um deles, tá? Muito grosseiramente. A animação pose a pose, por exemplo, eu sei que meu personagem ele vai atacar, né? Vamos supor, eu quero que no frame 20 ele ataque esse gancho na cabeça do meu jogador, né? Então eu vou criar aqui essa pose aqui, que é a pose final, né? Ou seja, eu tenho a pose inicial da minha ação e eu tenho a pose final da minha ação, né? Deixa eu fazer isso aqui mais para frente assim. Vamos fazer isso aqui. Então essa aqui é a pose final. Deixa eu selecionar aqui meus bônus, gravar os keyframes. Agora eu vou gravar o quê? Agora eu vou gravar a antecipação. Ou seja, agora eu estou vindo aqui, ó, e falando, não, peraí. 12 frames, 13 frames. 13 frames é preparação. Então, do frame 1 ao frame 13, eu quero que você venha para trás. Eu não quero que você venha para frente, né? Ou seja, isso aqui, ó, o que está acontecendo? Eu estou gravando as poses fora de ordem, né? Podia ser mais rápido. Acho que deve entender. Eu estou fazendo as poses fora de ordem e eu estou começando pelos extremos.
Isso é animação pose a pose. Ou seja, eu vou definindo quais são as poses de acordo com a minha narrativa. A animação direta seria eu fazer a animação sem esse planejamento. Seria assim, eu fiz a pose 1 e agora eu vou fazer a pose 2. Deixa eu fazer aqui alguma coisa assim. E aí, deixa eu ligar o gravador aqui, vai ser mais fácil com o gravador agora. E aí depois eu vou fazer a pose 3, ou a terceira pose da minha sequência, né? Esse tipo de animação que você faz na ordem, a gente chama de animação direta. Porque eu estou fazendo e na hora que ficar pronto, ficou pronto. Né? Então, essa animação, a gente chama de animação direta. Não tem uma que é certa, uma que é melhor e uma que é pior, não. Tá? Não tem uma que é mais adequada, não. O que acontece é que a gente usa os dois métodos de acordo com a necessidade. Então, esse aqui é ao mesmo tempo, né, ele é planejado. Então, eu sei para onde é que está indo. Então, ele é mais rígido, né, porque ele é mais planejado, ele é mais rígido. Ou seja, as coisas vão acontecer exatamente como eu estou prevendo. E esse aqui, ele é mais livre, né? E ele vai dar uma sensação mais espontânea, né? Espontânea. Às vezes não tem opção de fazer uma coisa espontânea. Às vezes as coisas têm que acontecer como planejado. Ou seja, eu tenho que fazer ele atacar, ele tem que chegar numa distância, eu tenho que fazer o gancho chegar no ponto certo da minha cena. Eu não posso escolher o ponto. Então eu preciso do planejamento. E às vezes eu tenho essa liberdade de fazer e ver como é que fica. Um exemplo interessante são eu não sei se vocês já viram o desenho animado do Pateta. É um personagem da Disney, né? Goofy. Não sei se vocês conhecem. Conheço. Nos desenhos do Pateta, da década de 50, de 40, 50, tinha umas cenas em slow motion. Então, se vocês puderem assistir, eu não posso colocar porque o YouTube tira do ar, né? Então eu tenho que só recomendar. Então, se você assistir, por exemplo, um episódio que chama Tênis Raquete, tem uma sequência que eles ligam um slow motion. O que acontece? As cenas de ação geralmente são pose a pose, mas as cenas de slow motion eles fazem em animação direta, para ficar mais livre. Então, é um exemplo bom da animação direta sendo utilizada numa sequência. Ou seja, aquele momento que precisa que o movimento seja espontâneo, criativo, livre, e vendo o que vai dar, ele vai usar a animação direta. Geralmente, a gente que trabalha em jogo, a gente tem muitas demandas que vão cair em pose a pose. Porque a gente já vai chegar, às vezes, o trabalho falando quantos frames a gente tem, qual que é o limite do hitbox, até onde ele pode esticar, até onde ele pode encolher. Então a gente, com frequência, trabalha pesado na animação pose a pose. Mas não quer dizer que a gente não vá chegar em situações de usar animação direta, tá? E é bom ficar atento, porque isso é uma decisão do animador, ou seja, é você que vai, quando estiver animando, definir quando que você usa uma e usa a outra, tá? Isso cai no nosso colo, definir quando você usa um método e outro. Vamos para o 5. O João Vitor fez uma pergunta. Eu vi a pergunta, tá, João? Só que eu quero que chegue no princípio certo para a gente falar dele, tá? Tem um princípio que vai responder essa pergunta. O princípio 5, ele chama Follow Through e Overlapping Act. Overlapping. Tem alguém com o microfone aberto? Ou alguém vai fazer uma pergunta? Eu esqueci de fechar. Ah, tá. Pensei que você ia fazer uma pergunta. Overlapping Act. Gente, tem um jeito de traduzir isso aqui que eu prefiro do que esse aqui. É o princípio de inércia.
E aí, falamos da física de novo, né? Vocês lembram do princípio da inércia? Ah, é aquilo que permanece parado, tende a permanecer parado, e uns trem assim, eu não sou muito bom de memória assim, não. Pois é, o que acontece? Se eu pegar esse objeto aqui, ó, e ele tem ele vai mover pela roda, né? A roda é que vai puxar, né? O motor é que vai puxar isso aqui, né? Então, Uhum. se eu falar que esse objeto está indo para frente, vamos falar assim, ele vai vir aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ele vai vir para frente assim, ó. Pá. Então, ele está deslocando para frente. Todas essas peças que estão conectadas aqui, ó, a tendência dessas peças é ficar onde está. Principalmente esse gancho aqui, ó. A tendência desse gancho é ficar exatamente aqui, ó. É ficar em repouso, sabe? Ele só vai mexer quando alguma força atuar sobre ele. Então o que acontece é, quando o meu objeto estiver deslocando para frente, essa peça aqui, tanto essa peça aqui, que a tendência dela vai ser ficar aqui, né? Ou seja, a tendência disso aqui é ficar aqui. Inclusive a tendência do topo desse trator é ficar aqui, né? A tendência dessa peça é ficar onde está. Ou seja, a tendência de todos os objetos é permanecer em repouso. Então o objeto ele tende a permanecer em repouso até que uma força atue sobre ele. Então o que acontece aqui? Antes dele chegar aqui, ó, esses objetos eles estão sofrendo a ação da inércia, ou seja, esses objetos eles estão tentando permanecer no lugar aonde eles estavam. Então eles vão mover com um certo atraso. Eles não vão mexer junto com o objeto. Então, na hora que eu deslocar, eles vão sofrer esse follow, ou seja, eles vão ficar para trás, né? Ou seja, né, o meu objeto já saiu do lugar, ou seja, aqui meu objeto ele já deslocou e esse objeto está tentando ficar onde estava. Esse já deslocou, ele está tentando ficar onde estava. Esse aqui também, ó. Ele deslocou, ele está tentando ficar onde está. Então, isso aqui é o follow. Ou seja, isso aqui, ó, todas essas peças aqui, tudo está sofrendo follow, tá? Não esquece disso não. Todas as peças, você tem uma força principal do movimento e todo o resto está sofrendo follow, né? E quando ele parar, ou seja, quando ele chegar aqui nesse lugar, a tendência desses objetos vai ser continuar movimentando, né? Ou seja, na hora que isso aqui frear, a tendência da cabine, né, do motor, do gancho, da corda, é continuar movendo, né? E ele não vai parar instantaneamente, né? Ou seja, depois que eu fiz tudo isso aqui, ó, ele ainda vai levar um tempo de acomodação, ou seja, ainda vai gastar um tempo para que isso aqui é, fique no lugar de repouso. Então isso aqui provavelmente vai balançar mais um pouco para cá, acho que pode ser menos um pouco, né? Para só depois chegar no momento de repouso, né? Aqui provavelmente vai balançar mais um pouquinho, porque é corda, né? Aqui eu vou fazer assim. Acho que aqui dá para entender. Deixa eu colocar o Teams. Então, ele vai parar aos poucos, né? Então, se a gente pensar nisso aqui, isso aqui, ó, que está acontecendo aqui, é o follow. Tá com dois L's. Follow. E essa parte toda do movimento aqui que antecede a parada, isso aqui é o overlap. Então, follow e overlap. E é, na verdade, uma forma de representar visualmente a lei da inércia, né? Ou seja, a gente está representando visualmente
o princípio de inércia, que a coisa ela vai parar, né? Aqui tá rapidinho, deixa eu mudar aqui meu time da minha cena só preguiça de ajustar o frame rate, depois a gente vai falar sobre isso. Então é bom eu estragar ela um pouquinho agora. Então, o movimento ele tem um follow e um overlap. Tá meio dramático, mas não tem problema não. Toninho. Acho que poderia ser um pouquinho mais rápido. Deixa eu colocar em 16 aqui. Põe. Ah, que beleza. Põe. Então, esse foi o princípio do follow e do overlap, que vocês podem entender como princípio de inércia, tá? Vocês podem entender como princípio da inércia. O próximo princípio é o de aceleração. Aceleração e desaceleração. Tá? E aí a gente vai voltar para essa lógica de deslocamento, tá? É bom entender, e agora é bom entender uma coisa, a gente vai começar a falar sobre o frame rate, né? A gente vai começar a falar sobre a contagem de frames por segundo, né? Frame rate. É que, na verdade, o tempo para a gente é uma constante, tá? O tempo para a gente é uma constante. Então, eu pego um segundo, por exemplo, aqui no Blender, por padrão, eu estou colocando o quê? Eu estou colocando 24 quadros por segundo aqui, ó. Então quer dizer que eu estou pegando um segundo e dividindo em 24 frações. Ou seja, em 24 partes. Né? 1 sobre 24. Né? Então o nosso tempo é uma constante. Eu não vou mudar esse frame rate. Ou seja, a cada segundo vão passar 24 quadros. Certo? E na verdade, na nossa vida também é assim. Né? O seu segundo dura sempre um segundo. O seu segundo não é maior que o segundo de outra pessoa. Então, entender o tempo como uma constante para a gente é importante. Tá? O tempo é uma constante. Então, para poder representar que uma coisa está indo mais rápida, acelerando, né? Ou que uma coisa está indo mais devagar, desacelerando, eu preciso variar a distância que ela desloca entre um frame e outro. Então, aqui, ó, se eu colocar, vamos fazer aqui 10 quadros. 10 quadros, tá? E eu vou pegar aqui o nosso vamos colocar, eu vou colocar 12 quadros por segundo de novo, gente, só porque eu quero fazer menos poses, tá? Eu quero fazer menos poses. Depois a gente fala disso. Também é constante aqui, é 12 quadros por segundo, tá? Então vamos fazer 12 quadros aqui, ó. 1 segundo dividido em 12 frações. Se eu deslocar esse bone aqui a mesma quantidade em cada um desses frames, né? Ou seja, aqui eu vim no frame 2, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Grab e deixa eu grab e Ctrl. Opa. Eu vou vir no frame 3, mesma coisa. Vou vir no frame 4, mesma coisa. Ou seja, eu estou fazendo um deslocamento uniforme, tá? Vamos lá. E mesma coisa aqui. Não, peraí. Aqui é 9. Aqui é 10. 11. E 12. Né?
Então, eu criei, na verdade, na marra, eu criei um deslocamento que é igual para todo frame. Ou seja, minha distância é constante e meu tempo é constante. Os dois são constantes agora. O que isso vai fazer com minha animação? Isso vai fazer. Deixa eu colocar agora uns 20, só para vocês sentirem o impacto que isso vai me dar na hora do final aqui. 24, beleza. E deixa eu dar um zoom out. E vamos mexer isso aqui. Ou seja, ele está mexendo numa velocidade constante. Ou seja, ele está deslocando a mesma distância em todo o frame. Tá? Isso é meio raro, na verdade, em movimento natural. A gente tem o atrito, gravidade, resistência do ar. A gente tem uma série de fatores que fazem que seja difícil que o movimento ele seja totalmente uniforme assim. Né? Isso é muito difícil de acontecer. O mais provável, por exemplo, se esse objeto está acelerando para fugir, por exemplo, ou se ele está chegando e parando, é que esse deslocamento aqui ele seja variável. Já que eu não posso mudar o frame rate, então eu tenho que mudar o quê? Quanto que ele desloca entre um frame e outro. Ou seja, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa distância aqui, ó, a mesma distância que eu fiz antes, só que eu vou fazer mais as poses mais próximas. Deixa eu dividir assim. As poses mais próximas aqui, né? E agora eu vou dividir esses aqui em dois e esses aqui em dois. E vou fazer com o mesmo tempo, ou seja, é o mesmo tempo. Só que agora, o que eu estou fazendo aqui, ó, para cada frame, deixa eu só marcar aqui só para eu não perder de vista. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, beleza. Então eu vou frame 2. Vou vir aqui. Frame 3 vai ser para cá. O frame 4 vai ser para cá. O frame 5 vai ser para cá. O frame 6 vai ser aqui. O frame 7 vai ser aqui. O frame 8 vai ser para cá. O frame 9 vai ser para cá. O frame 10 vai ser aqui. O frame 11 vai ser aqui. E o frame 12 só Deus sabe, porque aqui ele está fugindo, né? Então ele já saiu do meu enquadramento aqui, né? Então vamos considerar que ele vai sair do meu enquadramento. Então aqui, ó, o que eu pude mudar? Eu não posso mudar o frame rate, mas eu posso mudar o deslocamento. Então, agora o meu objeto ele vai acelerar. Então, para que eu gere um movimento acelerado... No caso, isso gera até mesmo uma lógica do personagem até começar a correr. Mesmo Exato. porque quase em um jogo a pessoa anda no modo lento, todo mundo já sai correndo na mesma hora. Pois é, e esse momento inicial, esse momento de explosão, né? Talvez você precise dar um acréscimo de distância no deslocamento dele. Isso aqui, ó, é um movimento acelerado. Se eu quiser o contrário, vamos voltar aqui, ó, e vamos desfazer esse cara aqui, ó. E vamos fazer o contrário. Ele vai começar super rápido. E deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, aqui, ó, eu vou desacelerar o meu... Acho que eu posso deixar isso aqui para cá. Fazer isso aqui para cá. Eu vou desacelerar, ou seja, para cada quadro desses aqui, ó, eu vou reduzir a distância.
Então, olha só, no frame 4, ele está na metade do caminho. Né? No frame 4, ele está na metade do caminho. Porque ele deslocou com muita velocidade. E agora, ele vai gastar esses frames todos aqui, ó, reduzindo a velocidade. Aqui, eu não gostei dessa divisão. Assim, a lógica seria quando você faz o personagem parar de andar. Exato. Quando ele está chegando no lugar que ele quer chegar, você vai fazer esse ajuste aqui. Tá? Deixa eu puxar ele para cá. Eu já me perdi em qual que eu já gravei, mas eu acho que esse que tá aqui. E a gente vai puxar ele para cá. Deixa eu conferir aqui. Tá. Aqui eu acho que eu fiz 2 vezes esse, ó. Esse aqui eu fiz 2 vezes. Então vamos apagar um deles aqui. Vamos puxar. E aqui vamos manter esse cara um pouquinho mais... Eu vou fazer um pouquinho mais apertado ainda que isso aqui, tá? Vou fazer um pouquinho mais apertado isso aqui. Eu vou vir aqui, ó, eu vou fazer metade. Depois eu vou fazer esse aqui. Aí agora ele vai parar. Beleza. Então, o que vai acontecer com essa ação aqui, ó? É a mesma distância, tá? Mas ele vai frear. Então, se eu quero representar coisas acelerando e desacelerando em cena, eu preciso ter uma noção de quanto deslocamento está acontecendo em cada frame, tá? É também possível fazer essa relação de deslocamento e aceleração e desaceleração. Se vocês derem uma olhada na aula passada, vocês vão ver que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Olhando a curva de animação. Ou seja, isso aqui, ó, é exatamente o controle de aceleração e desaceleração. Aqui ele está acelerando e aqui ele está desacelerando, ó. Ele está reduzindo a velocidade. Se eu falar que essa curva faz isso aqui, ó, ele vai ganhar distância a cada frame e ele vai acelerar. Se eu fizer esse contrário aqui, falar que ele ganha velocidade, vamos fazer bem grosseiro assim, ele vai desacelerar. Então, você consegue resolver isso. Não é necessário fazer todas as poses marcando deslocamento. Você consegue controlar o deslocamento pelo gráfico, se você quiser. Tá? Então, é possível controlar o deslocamento pelo gráfico também, mas ele faz a mesma coisa. Ele define o quê? Lembra, aqui ó, é o tempo e aqui é a distância. Então, eu estou variando quanto de distância ele está fazendo para cada frame. Né? Ou seja, esse gráfico que eu desenhei aqui no chão, né, ele está acontecendo, na verdade, aqui na vertical. Então, esse foi o princípio de aceleração e desaceleração. Então, a gente chegou na metade dos princípios. Vamos falar mais um. Eu quero falar de time, já que a gente está no assunto. Eu quero falar de time. Né? Lembra, o frame rate é uma constante, tá? Se você está animando para jogo, você pode animar no Blender a 30, ou você pode animar no Blender a 24, não precisa animar a 60 não, tá? O jogo roda 60, mas o cálculo é interpolado e você lidar com 60 poses às vezes no Blender fica pesado. Não precisa preocupar com isso não. Essa matemática o software sabe fazer, tá? Mas não é isso que importa para mim no time. No time, me importa uma outra coisa. As coisas no mundo levam um tempo real para acontecer. Ou seja, existe um tempo real que esse trator leva para acelerar e arrancar. Existe um tempo real que uma bola leva para cair no chão. Existe um tempo real que leva para você ficar ofegante. Né? A respiração ofegante ela tem um tempo. O barulho de um motor tocando, né, ligado, né, a vibração de um motor ligado tem um tempo. Esse tempo, a gente vai medir ele em segundos, independente do frame rate. E a gente vai adequar, na verdade, o nosso frame rate de acordo com essa medida. Então, se leva 1 segundo para um trator
ligar e arrancar, se leva um segundo para ele comprimir para pular, aí que eu vou ver qual que é meu frame rate. Falar, então eu tenho 30 quadros por segundo, então vai levar 30 quadros para ele fazer esse movimento, né? Quando eu chegar no motor, eu tenho que conferir só se está levando o mesmo tempo, ou seja, está levando 1 segundo, se está levando 2 segundos, se está levando 3 segundos, né? Geralmente, a gente trabalha com... Quem trabalha com jogo, trabalha com 30 FPS, 60 FPS. 30 FPS para criar o conteúdo, 60 FPS para entregar o jogo para quem está, né, ou seja, para o player, né? Em alguns casos, o jogo consegue até aumentar essa conta e falar, ah não, entrega para o player 60 FPS. Só que essas medidas de frame rate, elas são o quê? Elas são um cálculo de interpolação. Ele está pegando os meus keyframes que duram 1 segundo, ele fala, beleza, isso aqui dura 1 segundo e eu estou dividindo mais poses aqui, né? Mas minha animação continua durando o quê? 1 segundo, né? Ou seja, ela continua tendo 1 segundo. Então, para quem faz jogo, a gente tem essa flexibilidade de frame rate, tá? Que é gerada pelo motor. Ela não é gerada na hora que eu estou criando animação. Na hora que eu estou criando animação, eu tenho que ter, na verdade, um frame rate constante para o projeto inteiro. Eu tenho que falar, não, toda animação que eu criei a 30 FPS e o meu motor está fazendo o dobro de quadros na hora que ele mostra para o player. Ou seja, ele está recalculando esses 30 quadros 2 vezes. Tá? Então, a gente faz 30 FPS porque as taxas de atualização de tela, elas são nessas medidas de 30, 60, 120. Né? Então, essa é a taxa que a tela atualiza a imagem que está aqui, né? Ou seja, a minha tela ela está atualizando a imagem a 60. No caso, eu acho que esse monitor está a 60 atualizações por segundo. O que não quer dizer que tem 60 quadros novos ou 60 poses novas. Só significa que a tela ela percorre, reacendendo os pixels, 60 vezes por segundo. Tá? Que a gente chama, né, aquela a taxa de frequência do monitor. Então, de novo, se vocês forem animar tudo a 30 quadros, tá ok. Mas se você for fazer, por exemplo, para TV, para vídeo, essas coisas, é muito comum a gente produzir a 24 FPS, né? Então, se você está fazendo vídeo, animação, isso aqui já é o bastante. Não precisa mais do que isso, né? Película, né? Coisas filmadas, coisas com câmera, isso aqui já é bom demais. Isso aqui já dá certo demais. Para jogo, a gente costuma dobrar isso aqui, ó, ou seja, lembrando, quem faz a dobra é o motor, né? Para dar mais chance de reflexo para o player. O player tem mais chance de apertar o botão na hora certa. Tá? Então, é fundamental que vocês entendam que no timing, que a primeira coisa é que seu frame rate ele é uma constante, ou seja, se você está animando a 30, você está animando tudo a 30, todos os actions do seu jogo são animados a 30. Se você está animando a 24, todos os actions do seu jogo são animados a 24. Tá? Você não vai trocar esse FPS. Eu vou fazer essa daqui a 30, eu vou fazer essa daqui a 60. Não, isso não existe. Tá? Porque senão você vai perder a contagem de segundos. Né? Você vai perder a contagem de, peraí, quanto tempo leva para uma pessoa bocejar ou para uma pessoa alongar, né? Você vai perder essa referência se você ficar trocando o frame rate, tá? Então a gente não troca, uma vez que isso aqui está definido, a gente não troca isso aqui, tá? Se é animado tudo a 24, não tem problema. 24 significa que significa que o motor vai pegar esse valor e multiplicar por 2,5, tá? É isso que o motor vai fazer. Ele fala, beleza, você animou 24, eu vou multiplicar por 2,5 para entregar para o player 60 FPS na hora que estiver jogando. Tá? Então você não precisa fazer nada, o motor já faz isso para você. Ele já fala assim, beleza, você veio com 24 quadros, então 1 segundo seu é igual a 60 quadros meus. Sabe? Então ele faz a conta para você, não precisa fazer nada. Tá? Então vocês vão pegando isso, porque vocês vão animar um tanto de coisa, vocês vão perceber. Mas não é sobre isso que o princípio de timing fala. Tá? Então, só para responder o João, frames equivalem ao segundo dependendo da mídia. Tá? Cada mídia vai ter uma demanda diferente de frames por segundo.
a tela de um jogo está tocando 60 quadros. Uma gravação em vídeo está tocando, né, um filme está tocando entre 24 ou 30. Então varia, tá? O FPS ele varia de acordo com a mídia, tá? De acordo com a forma de entrega, tá? Só que o princípio de timing está falando mais sobre isso, sobre cronometrar o tempo, né? Uma boa forma, gente, de vocês entenderem timing é gravar o som das coisas, é fazer pelo áudio. Então, em vez de pensar essa parte visual, pensa ela pelo som. Então, se tem um personagem caminhando, você tem o tempo da batida do pé no chão, marcando as passadas, né? Então, se você fizer você sabe quanto tempo leva entre uma batida e outra. Então, quando você for animar alguma coisa, se você quer acertar o time, começa achando o efeito sonoro desse movimento. Isso é um ótimo jeito de acertar o time. Começa pelo som da coisa. O som da coisa fala assim, não, esse é o ritmo que eu quero. Porque mesmo em vídeo, às vezes o vídeo não te dá uma noção muito boa. Ah, mas eu filmei a pessoa. Tá, mas é diferente se você sabe qual que é o tempo que você quer que um personagem dê um golpe no jogo. Aí você sabe até fazer o som com a boca, fazer um slash com a boca, pra falar, não, o tempo é o tempo de um vush, sabe? É o tempo de um escaduche. Então, esse tempo que você sabe com áudio, ele é muito forte. Então, minha sugestão é, para começar a aprender o time, grava o som e traz o som para dentro do Blender para animar em cima do áudio. Ajuda demais. E você vai acertar com mais frequência do que você tentar resolver pelo visual, tá? Vai por mim, vai pelo som, é muito mais fácil. Grava o som, pega o som. Inclusive, a animação de rosto é muito mais fácil se você tiver o som, principalmente boca. Mas assim, a animação geral com som é melhor. E não falo nem boca, não. Pensa, tipo assim, uma pessoa que às vezes tá respirando, você tem som, às vezes, de nariz mesmo, som de ar entrando, ar saindo. Às vezes a pessoa, ela tá soluçando, ela não tá nem falando, então esse seu som é um som de garganta, né? Não é nem um som exatamente de boca. Mas eu sei que ele tá soluçando, e eu sei soluçar, e eu sei gravar o tempo do soluço. E isso vai ajudar demais. De novo, timing a gente resolve pelo som, galera. Timing não é pelo visual, é pelo som que vocês vão resolver. Com o passar do tempo, vocês conseguem criar um certo know-how para já pressupor quantos frames um movimento vai levar, porque você já fez algo parecido antes. Mas o melhor jeito de começar é pelo som, tá? O próximo princípio, aqui 6, 7, 8, deixa eu vir aqui. É um princípio que a gente vai chamar de ação secundária. Ação secundária. Tá? Ação secundária é um negócio que a gente faz para dar mais graça pro movimento, tá? Então é uma coisa para o movimento ficar mais interessante, né? Se eu estiver, por exemplo, fazendo esse tratorzinho aqui, né? Vamos pensar que eu estou fazendo o motorzinho dele, né? Ligado assim, né? Só ligadinho assim. Essa é a minha ação principal, né? Se eu for pensar que o idle dele é o motor ligado, esse é o quê? Essa é a minha ação principal, né? Então essa aqui é minha ação, main action ou ação principal. Ação principal. Tá? Para ficar mais interessante, eu posso fazer esse ganchinho aqui, ó. Eu tenho uma ferramenta aqui de cara invertido. Então, assim, fazer esse ganchinho às vezes balançando, né? Pensar que eu vou fazer esse ganchinho dando umas balançadinhas para lá, para cá, né? Então imagina que eu faço essa corda, enquanto o motor tá ligado, eu faço essa corda fazer um tanto de ondulaçãozinha,
e esse gancho fazer um tanto de balancinho, né? Então imagina que isso aqui vai ficar ondulando assim. Essa ação não é minha ação principal. Ela não tem nada a ver com o motor é, 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 ligado ou não ligado de uma forma direta. Ou seja, eu consigo explicar o motor ligado sem isso. Mas com isso fica mais interessante. Então, essa ação aqui, ó, é uma ação secundária. Ela reforça a minha ação principal sem entrar em conflito com ela. Ela vai me dar mais força na ação principal. Esse é o princípio mais difícil de todos os princípios. Esse é o princípio mais difícil para quem está começando a fazer animação implementar, que é pensar aonde que eu ponho charme na animação. Aonde que eu ponho uma animaçãozinha adicional para ficar mais legal o movimento. Tem um exemplo muito legal, tem uns exemplos muito legais no vídeo que está no playlist de 12 princípios, que é o cara que vai comer um prato de comida e ele lambe os beiços antes. Ele não precisa lamber os beiços para comer, mas fica mais legal se ele faz isso. Ou então ele esfrega as palmas preparando para poder comer, sabe? Ele faz um movimento antes da ação que ele vai fazer mesmo, né? O personagem está com sono, ele coça o olho antes de bocejar. Então bocejar é a ação principal, coçar o olho é uma secundária. Então essa ação que você pode acrescentar no seu movimento e que vai deixar muito mais interessante é o que a gente chama de princípio de ação secundária, tá? Então, ação secundária é esse movimento adicional que a gente coloca na coisa, tá? O próximo princípio aqui é o princípio de arcos. Tá? É o princípio de arcos. É isso, é exatamente isso, João. É exatamente isso que você escreveu. Deixa legal. É o princípio de deixa esse trem legal. Aqui, ó, o que acontece é o seguinte. Tanto a pose das coisas, tá? Tanto a pose dos objetos quanto a trajetória dos objetos, elas seguem os movimentos, eles são feitos em arcos, tá? Eles são feitos em arcos, tá? Então, por exemplo, quando eu fiz o meu tratorzinho aqui, vamos puxar ele para frente aqui para ter espaço. Quando eu fiz meu trator preparando para atacar, eu estou fazendo a postura dele, fazendo um arco. Quando meu trator ataca, é outro arco. Então, eu vou construir as minhas poses, seguindo arcos, a lógica de arcos, tá? Então, na hora que você estiver criando as suas poses, você tem que pensar qual que é o arco da pose. Tá? Qual que é o arco da pose? As coisas da natureza, elas seguem essa lógica de movimento em arco. Então, vamos fazer um pouquinho mais exagerado aqui. Menos um pouco. Então, essa levantadinha, essa torção, tudo isso aqui tem a ver com tentar transferir para minha pose um arco de movimento. Tá? Quando eu faço o meu trator atacando, né, ou seja, quando eu faço ele atacando, eu estou fazendo um outro arco. É um arco para frente. Tá? Então é um arco para frente. Ou seja, é um arco invertido ao arco inicial. Né? E a trajetória do gancho, por exemplo, a trajetória das peças, a trajetória disso aqui, né? A trajetória do gancho, ela também é um arco. Então, se o computador não estiver fazendo um arco bonito para mim quando ele estiver animando, né? Se ele não estiver fazendo um arco bonito para mim, eu tenho que vir aqui e ajustar esse arco. Ou seja, é minha responsabilidade como animador. Deixa eu tirar esse cara que eu liguei para outro exemplo. É minha responsabilidade como animador entregar esses arcos com qualidade. Então, se eu quero fazer um movimento
que é todo em arco, então às vezes eu vou ter que retocar o movimento para poder gerar os arcos intermediários da pose, tá? Então, toda pose e toda trajetória de movimento, ela é feita em arcos, tá? Então, na hora de criar suas poses, na hora de montar seus movimentos, tentem sempre marcar ou ver qual que é o arco que está sendo definido pela pose e qual que é o arco que está sendo definido pelas trajetórias. Então, esse é o princípio de arcos. Tem também no exemplo lá que eu deixei para vocês no Drive, tá? E tem também isso citado nas aulas que estão no playlist. Tá? O próximo é exagero. Tá? Exagero. Não importa. Ah, eu estou fazendo um jogo realista. Não importa. Você vai exagerar. Narrativas são exageradas. Gente, eu vou dar um exemplo, porque eu tenho gostado desse exemplo nas últimas aulas. Eu vou usar ele de novo. Até um documentário é exagerado. Tá? Até um documentário é exagerado. Você pega um documentário sobre o leão na savana, caçando a sua presa, tá? É um documentário. É um documentário. É o leão na savana caçando a sua presa. A equipe do documentário vai ficar meses filmando esse leão para conseguir uma tomada dele caçando, que eles vão escolher e eles vão colocá-la em slow motion, em tela cheia, com a iluminação certa, para te falar que o leão é um animal feroz que está caçando a presa. Isso está muito longe da realidade do que eles viveram para ver esse leão caçando. Então, existe toda uma lógica de exagero na hora que a gente faz entretenimento. A gente está sempre extrapolando a ideia. É como se a gente estivesse o tempo todo grifando o que a gente está falando. Então, se você tem uma pose e você pode exagerá-la um pouco mais para deixá-la mais clara, para deixar mais evidente o que você quer transmitir, então você tem que exagerar, sabe? Você tem que puxar o extremo. Se a gente for ver uma luta na vida real, uma luta de arte marcial, os golpes são curtos e rápidos, eles são feios. Se a gente for ver uma luta no filme, os golpes são largos, né? Longos, demorados, se Demorados. repetem 30 vezes pra você entender como é que o cara deu aquele soco. Se eles não colocam um slow motion ainda para prolongar mais o Sim, tempo. Então, sim. isso é exagero. Ou seja, a gente está sempre extrapolando a narrativa que a gente quer contar para que ninguém perca o fio da meada. Ou seja, então a gente vai trabalhar com exagero o tempo todo. Aonde você conseguir exagerar suas poses, a postura, a silhueta, os pesos, você vai, tá? A gente tá fazendo narrativa. Então, cara, nada melhor do que aquela espada tenebrosa do Final Fantasy. Que se você De for. quem? Do Cláudio, do É, Sephiroth, tem a, tanta gente com o espadão ali. a do protagonista mesmo. Do Cláudio, né? A Buster Sword. Essa espada, ela é tão ridícula se você pensar ela na vida real. Se você já viu alguém fazendo cosplay, você sabe o tanto que ela é ridícula. E eu não tô falando. Eu De não tô falando grande, né? é, Ridícula de grande. é ridícula de grande, ridícula de imensa, de proporção. Ela não é nem um pouco prática. Ela não é um negócio que a gente usaria na vida real. Mas no jogo ela funciona. No jogo ela funciona. Dentro do jogo ela funciona muito bem. Ela é extremamente funcional. Ela é um exagero. Ela é um exemplo ótimo de exagero. O jogo ele não é cômico, ele não esse não é o aspecto cômico do jogo, esse não é o aspecto para ser engraçado do jogo, mas é um aspecto de exagero. Então, eu quero que vocês percebam que exagero não é algo para deixar o movimento mais engraçado. É um negócio feito para deixar o movimento mais convincente e mais perceptível. Então a gente exagera para comunicar a ideia com mais certeza, tá? É óbvio que você consegue fazer comicidade com exagero, né? Tipo, o queixo do Máscara caindo, a língua dele desenrolando em cima da mesa, é um exagero feito para efeito cômico, né? Então ele não é feito pensando, ó, o pessoal vai dizer, nossa, que foda, quando ele viu a dançarina e o queixo dele caiu na mesa e a língua desenrolou. Eu queria que isso acontecesse comigo também. Não é assim que a gente vai pensar. Ou seja,
Isso tem um exagero de efeito cômico. Mas tem o exagero de efeito narrativo, que é esse caso que eu estava falando do Final Fantasy ou do God of War, onde as armas elas são pesadas demais pra gente na vida real, desconfortáveis na vida real, pouco práticas na vida real. Olha esse exemplo que eu mandei. A arma do personagem é uma chave. Sim, funciona narrativamente, ou seja, a iconografia está sendo levada para esse exagero, né? Então, a gente vai sempre que possível, a gente vai exagerar o conteúdo, tá? O princípio 11 é volume e peso, tá? É volume e peso, tá? Então é muito fácil esquecer que as coisas têm peso em 3D e às vezes fica bem ruim se a gente não pensar no peso. É lógico que a gente acabou de dar um exemplo onde o peso da espada não é realista, mas ela ainda tem um peso. Você sente o golpe quando você está dando. Então quando você pega, por exemplo, God of War, se a gente for obrigado na real, é mais pesado do que está no jogo, mas ainda tem um peso lá no jogo que você sente aquele peso acontecendo. Isso tem a ver muito também com qual postura que você escolhe para um personagem levantar um objeto, por exemplo, ou para uma coisa ser movimentada. Então, tem um exemplo que eu gosto demais, que tem no livro do Richard Williams, o Animator Survival Kit, que é um personagem pegando um objeto pesado, acho que é uma rocha no exemplo dele, né? E ele levantando o objeto, né? Tipo, só fazendo isso aqui, né? E dificilmente, cara, dificilmente um objeto tão grande, tão pesado, ia ser levantado com tanta facilidade, né? Ou seja, aqui não existe compreensão do volume que esse objeto tem, nem do peso que ele tem. Se eu fosse levantar um objeto tão grande, tão pesado, eu abaixaria para poder pegar o objeto, ou seja, eu abordaria o objeto abaixando, eu tentaria pegar ele por baixo para poder fazer uma alavanca melhor, né? Então, eu teria uma abordagem diferente. E na hora de levantar esse objeto, né? Ou seja, na hora de carregar esse objeto, eu provavelmente usaria a própria postura do meu corpo para tentar equilibrar esse peso. Então, esse tipo de solução é mais convincente porque ela leva em conta que o objeto possui um volume e possui um peso. Então é fundamental que vocês pensem qual que é o peso do objeto que vocês estão animando, qual que é o volume que ele ocupa, né, qual que é a dificuldade que teria para levantar aquilo e tentar transmitir isso através das poses também. Né? Então considere Agora, se o seu personagem for o Superman, aí depende realmente do que você vai mesmo fazer Superman, carregar. mesmo Superman. Dá uma olhada nos Incríveis, dá uma olhada como é que o Senhor Incrível levanta um trem, como é que ele, sabe? Tem o mesmo cara que ele analisa bem essa cena, que é quando o Senhor Incrível ele tem que segurar a garra. Você vê claramente que ele tá fazendo força para segurar uma garra Exato. gigante que tá indo contra ele. Ele é super forte e ainda assim ele tem que curvar a postura, abraçar os objetos. Ele vai levantar aquela pedra gigante para poder entrar no esconderijo do síndrome tipo assim, ele puxa ar, ele tá comprimido, ele tem que ficar balanceando o peso. Aquilo é muito bem feito. Você vê que ele é forte, mas que é sendo pesado. Uma das minhas favoritas é ele puxando os pesos, ele usando os trens com peso. É exatamente o tipo de Essa também é exagero boa. combinado com conversa que você vê que, tipo assim, o ombro dele vem inteiro primeiro, e depois vem o braço, você vê que ele fez muita força para puxar aquilo, ele tem que dar um super solavanco, e você vê que a postura dele tá toda para baixo, ele tá todo encurvado, então é muito interessante. Então, vai observando essas coisas, e aí você vai ver, tipo assim, exemplos que não convencem muito. Aquele primeiro Hulk que fizeram, que chamava só Hulk, né? O Hulk é super Uhum. leve, ele parece um balão de gás, ele não parece ter um peso, sabe? É um filme com animação estranha. Você pega o Hulk dos Vingadores, ele já é bem mais pesado. Quando ele tromba num lugar, ele causa um dano, sabe? Você sente o peso do Hulk nos Vingadores. Então compara os dois Hulks, sabe? O primeiro Hulk que eles fizeram, lógico que eles estavam aprendendo também, eles estavam tentando traduzir isso para cinema.
e ver os últimos, você vê a diferença de peso. Aliás, a luta do Thanos com o Hulk é muito legal a animação daquela cena que tem no. Eu amo a animação que ela tem. Ela é, tipo, fluida, mas, assim... Não, e você Você vê. consegue ver que o Thanos, ele é pesado, mas é rápido, enquanto o Hulk Exato. é só pesado. Exato. Você vê, tipo assim, ele não fica absurdamente rápido. Você só vê uma diferença de agilidade entre os dois. Você vê, não, esse cara é mais rápido que esse. Os dois são fortes pra caramba. Você sente o peso dos golpes, você sente o peso. E você sente, tipo assim, a coisa de preparação, aquela coisa o cara sabe que ele vai tomar um golpe, né? Uhum. Ele sabe que ele tem que preparar, ele tem que reagir. É muito bem feito. E aí você compara essa cena de luta com a cena do primeiro Hulk, que parece um balão de gás, e fala, ah, nossa, é muito, né? Artificial. É muito artificial, exato, muito artificial. Pois é, esse é o volume e peso, tá? É, e o último princípio a gente chama de design e apelo, tá? E aqui, ó, a gente pode até continuar falando do Hulk, por exemplo, né? Que é a gente pode até continuar falando dele. É, mas essa coisa, por exemplo, e falar do Pateta, falar outros desenhos que eu citei aqui, né? Que quando você vê um design, você já pressupõe essas coisas, essas questões de peso, as questões de status, questões de comportamento. Né? Se você olha para o Pateta, você vê o design do Pateta, você consegue imaginar que ele tem um design semelhante ao design de clown, né? De palhaço, então ele tem aqueles pés muito grandes, né? E ele tem aquele jeito de movimentar que combina com, com o design dele, né? Então aquilo é você atender a expectativa. O Hulk que vocês mandaram aí, por exemplo, no espaço, ele também está usando o princípio de design apelo, só que ele está fazendo o quê? Ele sabe que aquele design tem um apelo e ele está subvertendo esse apelo. Ele está indo na direção oposta. Então esses dois caminhos são válidos. Só que isso não muda o fato de que o design já comunicou alguma coisa para a sua plateia. O design que você cria já comunica uma informação. Então, você está indo contra esse design, você está quebrando expectativa. Faça isso de forma consciente. Você está atendendo as demandas de design, então você está, né, indo na direção da expectativa do público. Isso é uma estratégia. Então, tenha consciência que o design de personagem que a gente faz vai comunicar, né? Uma chave gigante de metal, que é o exemplo que vocês mandaram aí também no bate-papo, sugere que vai ter um peso. Eu não preciso falar que é pesado, eu não preciso comunicar que é pesado. O design já fez isso. O design já falou assim, ó, é uma chave feita de metal, né? Então, se essa fosse uma chave feita de jujuba, ia comunicar uma coisa diferente, né? Então, é bom observar essa relação entre qual é o design que você recebeu para animar, qual que é a expectativa que ele gera, qual que é a coisa que ele comunica, e se você vai na direção desse design, ou se você vai subverter esse design para fazer animação, se você está consciente disso, tá? Eu acho que eu fiz os 12, eu fui numerando, eu acho que fiz os 12, esses foram os 12 princípios de animação. Eu espero que isso aqui, além das outras aulas que eu fiz, ajude a turma e ajude vocês a produzir boas poses. Nas aulas, na próxima aula e nas aulas da semana que vem, a gente pode começar a ver, inclusive, poses que vocês estão gravando e ver quais são as implementações que vocês estão trazendo disso, né? Então a gente pode atender as dúvidas e as questões de criação de pose a partir da próxima aula já, se vocês quiserem. E esse é o último conteúdo teórico desse curso. Yeah! Então eu concluí a parte teórica da disciplina, né? Agora cabe a vocês usar esse conteúdo bem, tá? Aí eu já A vou. aula ensinando da Rig tá no YouTube, certo? Sim, todas elas estão. Essa vai estar aqui para vocês daqui a pouco, se já estiver no YouTube. Vai estar no YouTube. É, E aí, o Vitor falou para mim: eu fiz modelos com animações, pode dar uma olhada. Amanhã a gente dá uma olhada, João Vitor, nessas animações suas, que amanhã é aula de feedback. A gente só tem 8 minutinhos aqui para encerrar. Eu vou terminar essa gravação, vou agradecer a todo mundo que participou aqui dessa aula teórica comigo, que mandou pergunta ou que entrou com áudio conversando.
E na aula de amanhã a gente vai ver o que vocês estão fazendo, né? A gente vai voltar para aquela rotina Não de vai ter feedback. TI, não, né? A gente tem aula de TI na sequência agora. A aula de, Ah, é. a gente tem aula de TI na sequência. E aí eu vou encerrar essa gravação. De novo, estou agradecendo todo mundo que está vendo comigo aqui ao vivo, todo mundo que está vendo no YouTube, todo mundo que tem me dado algum feedback a respeito dessas aulas. Obrigadão para vocês. Para os alunos que estão aqui, daqui a pouco a gente vai entrar na turma de TI para falar sobre outras coisas da vida, né? E amanhã a gente está fazendo aulas de feedback. Até mais para vocês que estão vendo online e até daqui a pouco para a turma que está ao vivo.